Bom, hoje nós vamos ver sobre triângulos, né? Vamos estudar hoje e amanhã, né? Semana toda só sobre triângulos. Então, aqui essa é uma definição que está lá no livro, né? Então, dados os pontos A, B e C, não colineares, tá? A reunião dos segmentos AB, BC e AC nós chamamos de triângulo ABC, tá? Ele pode ser expresso dessa forma, né? Então, quando aparecer símbolo, então eu estou falando do triângulo definido pelos pontos A, B e C, né? E aí, para ficar claro, né, o triângulo ABC vai ser a união dos segmentos AB, BC e AC, tá? Isso aqui é que forma o triângulo. Então, temos aqui então um triângulo ABC, né? Tá aqui ó, os vértices A, B e C, né? Então, esse segmento, né, AB junto com o segmento BC e o segmento AC, né? Eles formam esse triângulo. E aqui nós temos os elementos do triângulo, né? Então, os pontos A, B e C são os vértices, né? Os segmentos que unem os pontos A, B e C, né? Que são os segmentos AB, né? BC e AC, nós chamamos eles de lados, tá? Aí, só para uma informaçãozinha, né? Normalmente, né? Vocês sabem que a gente representa os pontos com letra maiúscula, né? Então, esses lados, né, do triângulo que fica de frente a um vértice, nós chamamos de lado oposto, né? Aí, normalmente, a gente representa o lado oposto com uma letra minúscula, né? Do ponto oposto, do vértice oposto, né? Então, por exemplo, aqui pode ser o lado Azinho, aqui vai ser o lado Bzinho e o lado Czinho, né? A gente pode chamar dessa forma. Bom, temos os ângulos, né? Em cada vértice é formado um ângulo. Então, temos o ângulo BAC. Então, BAC. É esse ângulo aqui, que pode ser representado apenas por esse A com acento circunflexo em cima, né? E aí ele fica sendo chamado como ângulo A. Temos o ângulo ABC. ABC. Então, estou me referindo a esse ângulo aqui, tá? Que pode ser representado apenas pelo B com acento circunflexo em cima, né? Que aí é o ângulo no vértice B, né? E por fim temos o ângulo BCA. BCA. Então é esse ângulo aqui, bom? No vértice C, e aí o ângulo, né? Ele vai ser representado por esse C com acento circunflexo, tá? As letras que eu estou usando para representar os ângulos são letras maiúsculas, né? Que é a letra que representa o vértice, que está o ângulo, tá? Só que com um acento circunflexo em cima. Então, se eu escrever apenas o A, esse A aqui representa um ponto. Se eu quiser me referir ao ângulo, aí eu tenho que colocar o acento circunflexo em cima. Bom, e aí eu tenho que esses ângulos aqui do triângulo que está marcado, né? O ângulo ABC, eles são chamados de ângulos internos do triângulo ABC, tá? São ângulos internos. E aí, como eu já disse, né, os lados BC, AC e AB, né? Então, BC, AC, que está aqui, e AB, né? Eles são os lados opostos dos ângulos, né? No caso, BC é o lado oposto ao ângulo A, ou eu poderia também dizer que é o lado oposto ao vértice A também. Bom, e aí eu disse a vocês na última aula que o ângulo, né, um ângulo ele dividia o plano em duas regiões, não foi? E aí é uma região interna do ângulo e uma região externa, né? O triângulo, ele também divide o plano em duas regiões, tá? Tem a região interior do triângulo e a exterior, tá? A região interior é essa região que está sendo delimitada pelos lados do triângulo, tá? Então, essa região aqui é marrom cocô, né? Que vocês estão vendo aqui, tá? E a região exterior
é a região que não está limitada, né, pelos lados do triângulo, que é essa região aqui amarelo, né? Ok? Então, aí a gente só representa assim, interior de ABC e exterior de ABC, somente, né? E aí, só para ficar claro, né, observe que a região interior de um triângulo ele é limitado, né? E até o momento nós vimos quando o plano é dividido por uma reta, e na reta ele divide o plano em dois semiplanos abertos que são ilimitados, né? E vimos também que o ângulo também divide o plano em duas regiões, né? Chamada de interior do ângulo e exterior do ângulo, mas também as duas regiões são ilimitadas, tá? Mas no caso do triângulo, não, o triângulo ele divide, né, o plano em duas regiões. O exterior do triângulo é uma região ilimitada, mas o interior ele não é ilimitado. Bom, e aí temos a classificação do triângulo, né? O triângulo ele é classificado com relação à medida dos lados ou com relação à amplitude dos ângulos internos, tá? Então, com relação à medida dos lados, ele pode ser classificado como sendo triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, né? O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados congruentes, tá? Os três lados vão ter a mesma medida. O triângulo isósceles, ele possui dois lados congruentes, tá? E aí o terceiro lado, que seria o terceiro lado não congruente, né, é chamado de base, tá? Então, por exemplo, aqui o lado ST é a base do triângulo isósceles, né, RST, né? Então fica entendido que se eu digo que ST é a base de um triângulo isósceles, então quer dizer que os outros dois lados são congruentes, tá? Fica convencionado isso. Já o triângulo escaleno é o triângulo que não possui lados congruentes. Bom, então, cada lado tem uma medida, né, diferente um do outro, né? Então, esse é o triângulo escaleno. Aí vejamos esse primeiro exemplo, né? Ele diz: se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine X. Então, se ele diz que é isósceles de base BC, quer dizer que esses dois lados aqui, né, quer dizer, o lado AC e o lado BC, eles são congruentes, tá? Aí eu estou botando um tracinho aqui para indicar que esses dois lados têm a mesma medida, né? Então, se eles têm a mesma medida, né, então quer dizer que 2x menos 7, né, que é a medida do lado AB, é igual a x mais 5, né, que é a medida do lado AC, né? Pronto, aí aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Vou botar aqui, ó, 2x menos x é igual a 5 mais 7, né? Então, por fim, eu tenho que x é igual a 12, tá? Bom, aí temos agora o exemplo 2, né? O exemplo 2 ele diz: se o perímetro de um triângulo equilátero é 60 centímetros, quanto mede cada lado? O perímetro é a soma das medidas dos lados, certo? O perímetro é a soma das medidas dos lados. O perímetro normalmente ele é representado por 2π, tá? Apenas o P ele representa semiperímetro. Semiperímetro é o quê? É a metade do perímetro, ou seja, é a metade da soma dos lados, tá? Então, digamos que isso aqui seja o triângulo equilátero. Bom, então, todos os três lados têm a mesma medida, né? Ele, como não usou nenhuma variável, a gente pode, então, eu vou utilizar então a letra L, né, como variável. Então, vou dizer que cada lado tem medida L, tá? Então, o problema ele diz que ele quer o perímetro, né? Ou melhor, ele dá o perímetro, né, que é L mais L mais L, né? Tá? 3 L's.
ele diz que o perímetro é 60 centímetros. Bom, vamos botar aqui, ó, 2P é igual a 60 centímetros. Bom, são essas as informações. Então, como ele quer saber a medida de cada lado tem medida L, né? Então é só a gente descobrir qual é o valor de L. Então é só igualar. 3L é igual a 60, né? Então, L vai ser 60 dividido por 3 e dá 20. No caso, é 20 centímetros. Beleza? Agora, vimos a classificação quanto à medida dos lados, né? Agora nós temos uma classificação quanto à medida dos ângulos internos, tá? Então, por exemplo, se um triângulo ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo medido 90 graus, nós classificamos esse triângulo como triângulo retângulo. Se ele possui um ângulo obtuso, ou seja, se o triângulo possui um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, então nós chamamos de triângulo obtusângulo. Tá? E se o triângulo possui os três ângulos menores que 90 graus, três ângulos aqui, ou seja, se ele não tiver nenhum ângulo reto e nenhum ângulo obtuso, então significa que os três ângulos serão agudos, né? Então esse triângulo ele é chamado de triângulo acutângulo. Bom, então assim, aí a gente pode apresentar classificação quanto à medida de ângulos e medida de lados. Então, por exemplo, podemos ter um triângulo um triângulo retângulo isósceles, tá? Um triângulo escaleno acutângulo. Tá? A gente pode né, misturar essas duas medições. Ainda com relação ao triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, os lados deles têm uns nomezinhos, tá? Por exemplo, o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos, tá? Então, o triângulo ele possui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros dois lados nós chamamos de cateto. Okay? E aí, assim, ele pode... O cateto, né? Ele pode dizer assim, se ele é oposto, adjacente, observando aqui os ângulos, né? Por exemplo, nesse ângulo C, eu tenho que esse cateto aqui é o cateto oposto ao ângulo C, enquanto que o cateto AC é o cateto adjacente do ângulo AC. Do ângulo C, né? Desculpa. Aqui eu tenho o ângulo B, né? Então eu tenho que o cateto AB é o cateto adjacente ao ângulo B e o cateto AC é o cateto oposto ao ângulo B. Bom, aí vejamos agora a congruência de triângulos, né? Então, a relação de congruência aqui com triângulo já é um pouquinho diferente, né? Porque no caso, a congruência de segmentos é em relação à medida do segmento, né? Ou seja, se os segmentos têm a mesma medida, então eles são congruentes. A mesma coisa acontece com ângulos, né? Dois ângulos são congruentes se eles tiverem a mesma medida, a mesma amplitude. Mas a relação de congruência entre triângulos é um pouco diferente. Então, um triângulo ele é congruente, aí utiliza ainda o mesmo sinal, né, de congruência para triângulos, né? Então, um triângulo ele é congruente a outro, ou dizemos dois triângulos são congruentes, né? Se e somente se é possível corresponder fazer uma correspondência, né, entre os vértices, de modo que os lados são ordenadamente congruentes e os ângulos são ordenadamente congruentes, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se eu tenho esses dois triângulos aqui que são congruentes, e aí eu boto assim, bom, se eu pegar esse vértice A' e associar o vértice A, o vértice B' e associar o vértice B, e o vértice C',
Era para ser um C', né? E o vértice C' e associar o vértice C, então isso quer dizer o seguinte: o ângulo A é congruente ao ângulo A'. O ângulo B é congruente ao ângulo B'. O ângulo C é congruente ao ângulo C'. Bom, então isso quer dizer que está ordenadamente congruente, tá? Porque aí assim, se eu associo o vértice A' ao vértice A, então tudo que tá, né, tudo que tem como referência o vértice A' tem que ser congruente a tudo que tem como referência o vértice A. Então, é o ângulo interno, os segmentos que tem extremo nele, né? Então, por exemplo, o lado AB tem que ser congruente ao lado A'B'. O lado AC tem que ser congruente ao lado A'C'. Bom, é isso. Aí está aqui ó, a relação de congruência, tá? Então, se eu estou associando o vértice A com o vértice A', o vértice B com B' e o C com C', então está aqui, né? Dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Então, quer dizer que o lado AB e A'B' são congruentes. AC e A'C' também são congruentes. BC e B', C' também são congruentes. E os ângulos, né? O ângulo A e o ângulo A', o ângulo B e o ângulo B', e o ângulo C e o ângulo C' são congruentes. Se, por exemplo, esse lado aqui mede 3, esse lado aqui mede 4 e esse lado mede 5, então quer dizer que aqui o lado AB está associado ao lado A'B', não é isso? Então aqui vai medir 3 também. Se o lado AC está associado ao lado A'C', né? Então quer dizer que se aqui mede 4, aqui vai medir 4 também. E por fim, esse daqui vai medir 5, né? E o mesmo vale para o ângulo, tá? A medida desse ângulo aqui vai ser a mesma medida desse daqui. A medida desse ângulo é a mesma dessa e a medida desse ângulo é o mesmo desse. Olha, o problema de você dizer que eles são iguais é porque aqui em geometria, dizer que dois objetos são iguais é dizer que eles são coincidentes, entendeu? Que todos os pontos de um coincidem com os pontos do outro, certo? Aí por isso que eu não posso dizer que esse triângulo ABC, né? Eu não posso chegar aqui e afirmar que o triângulo ABC é igual ao triângulo A', B' e C', tá? Eu não posso dizer que são iguais porque eles não estão coincidindo, tá? Eles não são coincidentes. Mas eu posso dizer que eles são congruentes. Aí dizer que eles são congruentes quer dizer que as medidas de um são iguais às medidas do outro, né? Ordenadamente iguais às medidas do outro, entendeu? Tá? É isso. Essa é a diferença de dizer que eles são iguais ou dizer que eles são congruentes, certo? Bom, e aí a congruência entre triângulos, ele segue, né, aqueles postulados que a gente viu para a congruência de ângulos e de segmentos, tá? Ele é reflexivo. Então, quer dizer que o triângulo ABC, ele é congruente a ele mesmo, né? O triângulo ABC, ok? Ele tem a propriedade simétrica. O que é a propriedade simétrica? Quer dizer que se o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', então isso quer dizer que o triângulo A', B', C' é congruente ao triângulo ABC, né? Bom, e temos a propriedade transitiva, né? A propriedade transitiva, ela diz o seguinte, né? Se eu tenho um triângulo que eu vou chamar de A, tá? Vou chamar só de A, o triângulo A, e eu digo que ele é congruente a um triângulo B, e depois eu digo que o triângulo B é congruente a um triângulo C, tá? B. A é congruente a B e B é congruente a C. Então, por essa propriedade transitiva, eu posso dizer que esse triângulo A
ele é congruente ao triângulo C. Tá bom? Só para recordar essas três propriedades. Beleza? E aí, agora eu tenho o caso de congruência, né? De casos de congruência de triângulos, tá? Bom, muitas vezes não dá para a gente identificar se dois triângulos são congruentes indo lá e verificando diretamente se os lados são ordenadamente congruentes e se os ângulos internos são ordenadamente congruentes, né? Mas, assim, existem 4 casos de congruência e se você observar se os dois triângulos satisfazem pelo menos um desses casos, então a gente pode afirmar que os dois triângulos são congruentes. O primeiro caso de congruência de triângulos, né, que a gente abrevia por LAL, que quer dizer lado, ângulo, lado, né? Ele é um postulado, então isso daqui a gente não tem como demonstrar, a gente simplesmente aceita, tá? Então ele diz, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido, então eles são congruentes, tá? Então observe, então você tem aqui dois triângulos e aí você verifica, ó, veja, o lado AB, né, nesse caso aqui, né, você tem que o lado AB do triângulo ABC, ele é congruente ao lado A'B'. E você também verifica que o lado AC do triângulo ABC é congruente ao lado A'C' do triângulo A'B', né? E o ângulo formado por esse, veja, tem que ser o ângulo formado por esses dois lados, tá? Não pode ser nenhum dos outros ângulos, não. Tem que ser exatamente o ângulo formado por eles dois. E aí você tem que o ângulo A é congruente ao ângulo A'B', tá? Então, nós temos aqui satisfazendo o primeiro caso, né? Lado, ângulo, lado, tá? Então, se ele satisfizer essas condições aqui, aí você pode afirmar, então, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', tá? Então, dizer que é congruente é dizer o seguinte, então quer dizer que o lado BC é congruente ao lado B' e C'. O ângulo B é congruente ao ângulo B'. E o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Tá? Então, se você vê que ele satisfaz o caso lado, ângulo, lado, então você pode afirmar que os triângulos são congruentes e aí considerar que eles, né, os lados e ângulos são ordenadamente congruentes. Tá bom? E aí nós temos agora o segundo caso. O segundo caso ele é um teorema, tá? Então quer dizer que a partir do primeiro caso, vocês conseguem provar o segundo caso. Tá bom? Eu não vou fazer a demonstração aqui não, mas eu acho que é interessante depois vocês pesquisarem, tentar escrever e compreender a demonstração, certo? No livro que eu indiquei para essa disciplina, né, que é o de Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, ele tem a demonstração de todos os casos. Quer dizer, o primeiro caso é um postulado, então não existe a demonstração. Mas do segundo, terceiro e o quarto casos, tem as demonstrações lá, e aí eu sugiro que vocês vejam essas demonstrações, tentem entender, e se houver alguma dificuldade, eu estou à disposição, tá bom? Só perguntar, professor, não entendi isso aqui, dá para explicar? Tá? Para a gente ver aí como é que, né, como é que a gente entende essa demonstração, vai ser interessante, tá bom? Então, segundo caso, ele diz que é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, o caso ângulo, lado, ângulo, né? Eu tenho dois triângulos e aí você verifica que um lado de um triângulo é congruente a um dos lados do outro triângulo e os ângulos que estão sendo formados nesse lado aqui são ordenadamente congruentes aos ângulos formados por esse lado aqui, tá? Então é o caso ângulo, lado, né? Ângulo, lado, ângulo, tá bom?
não pode ser esse ângulo aqui, tá? Tem que ser os ângulos formados no lado, tá? Então, nós temos aí o seguinte, deixa eu baixar. Então, nós temos o seguinte, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo B'. Temos que o lado BC é congruente ao lado B'C'. E temos que o ângulo C é congruente ao ângulo C', tá? Então, a gente pode até escrever assim, ó, pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Só isso aqui, né? Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', né? Ou você escreve, né, pelo caso, né? Pelo caso A, ou então tem gente que, ao invés de escrever isso, escreve assim, né? Bota assim essa setinha de implicação, e em cima da setinha de implicação e bota assim, ó, A lá. Aí a gente já sabe que está se referindo a um caso de congruência de triângulos, certo? Aí temos o terceiro caso, né? Que é o caso lado, lado, lado. Tá? Aí, ou seja, se você vê que em um triângulo os lados são ordenadamente congruentes aos lados do outro triângulo, tá? Mesmo que você não verifique aqui os ângulos internos, mas você, né, consegue de alguma forma mostrar, provar que os lados desse triângulo são ordenadamente congruentes aos lados desse triângulo, então você pode afirmar que os dois triângulos são congruentes. Bom? Então, nesse caso aqui nós temos que AB é congruente à linha B'. Temos que BC é congruente a B'C'. E temos que AC é congruente à linha C', né? Então, aqui, então isso quer dizer que pelo caso LLL, né? Lado, 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 podemos afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B'C'. E uma outra informação, tá? Por uma questão assim de formalidade, tá? Observe que eu estou botando ABC e o triângulo A', B'C'. Essas ordens aqui não é à toa, tá? Eu estou querendo dizer que o vértice A corresponde ao vértice A', o vértice B corresponde ao vértice B' e o vértice C corresponde ao vértice C', tá? Então, até na hora de escrever isso daqui, vocês têm que observar essa correspondência entre os vértices, tá bom? Tá? Para poder comprovar. E por fim, temos o último caso, né? É o caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, né? Então, eu tenho aqui esses dois triângulos são congruentes. Então, temos que o lado BC é congruente ao lado B'C'. Temos que um dos ângulos do lado BC é congruente a um dos ângulos, né, do lado B'C'. E o ângulo oposto ao lado BC é congruente ao ângulo oposto ao lado B'C', tá bom? Então, esse é o quarto caso da congruência de triângulos, ok? Vou achar mais aqui. Então, eu tenho que, né, é lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, tá aqui, ó. O lado BC é congruente ao lado B'C'. Temos que o ângulo B é congruente ao ângulo B', né? E o ângulo oposto ao lado BC, que é o ângulo A, é congruente ao ângulo oposto de B'C', tá? Então, vai ficar a linha, né? O ângulo A'. Bom? Então,
Aí nós temos novamente, né, pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto, ok? O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', beleza? Bom, vamos exercitar aqui com esse exemplo 3 aqui, vai ser bem legal, tá? O exemplo 3, ele diz que os pares de triângulos abaixo são todos congruentes. Então, indique o caso de congruência. Bom? Então, temos aqui a letra A. Nessa letra A, qual é o caso de congruência que garante que esses dois triângulos são congruentes? Dizem aí. Veja que você tem aqui dois lados desse triângulo, que é ordenadamente congruente aos lados desse. E o ângulo formado por esses dois lados é congruente ao ângulo formado, né, por esses dois lados aqui, tá? Então, o caso aqui é o LAL, né? Lado, ângulo, lado. Tá bom? Muito bem. Na letra... Não, a letra B é de baixo, né? Olha aqui a letra B. Pronto. Letra B. Qual é o caso de semelhança de triângulos, né, que garante que... Isso, é lado, 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 né? Os lados desse triângulo são ordenadamente congruentes aos lados desse daqui. Na letra C, qual é o caso de semelhança de triângulos aqui que garante isso? É lado, tá vendo? Ó, lado, ângulo, tá ok? Ó, ângulo, tá aqui. E o ângulo oposto, ó. Bom? Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Ok? Aí só uma informação, tá? Digamos que esse triângulo aqui seja o triângulo A, que vai ser B, e aqui vai ser o C, tá bom? E aí digamos que aqui seja o ângulo R, S e o T, né? Digamos que esteja assim. E aí, olha, eu vou querer então dizer que esse triângulo aqui, que é o triângulo ABC, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui. Aí você tem que escrever ele conforme a correspondência, tá? Então, por exemplo, esse ângulo aqui não corresponde a esse, então quer dizer que o vértice R corresponde ao vértice C. Então vai ser R... Opa, não, desculpa. Teria que ser o A, né? O ângulo A aqui é que corresponde com esse daqui. Então começa pelo S, aí depois o B. O B, ele corresponde a esse daqui, que é o T, e o vértice C corresponde ao vértice R, né? Então vai ficar assim. E aí eu digo, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo STR, tá? É isso. Vamos lá, letra E. Qual é o caso aqui de semelhança aqui? O caso aqui é o mesmo, né? É lado, é isso? O ângulo e o ângulo oposto ao lado, né? Então fica L, A e o A com O, né? Lado, ângulo e ângulo oposto, né? Estou pulando. Letra D aqui. Qual é o da letra D? É o mesmo ainda, né? Lado, ângulo e ângulo oposto. O da letra F. No caso, na letra F, eu poderia utilizar lado, não é isso? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá? Eu poderia utilizar ângulo, lado, ângulo, né? Também serviria. Então, ou ângulo, lado, ângulo. Tem algum outro que eu poderia usar? Não, só... Ah, e eu poderia utilizar isso. É o lado, ângulo e ângulo oposto, né? O lado, ângulo e ângulo oposto, né? Então, para essa letra F, eu poderia aplicar qualquer um dos três casos aí. Na letra G, ele envolve um caso especial de congruência que a gente só vai ver na próxima aula, tá? E aqui ele seria o seguinte: como são triângulos retângulos, bom? Então,
se você tem dois triângulos retângulos e você identifica que a hipotenusa e um dos catetos é congruente à hipotenusa e o cateto do outro, você pode afirmar então que esse triângulo aqui, eles são congruentes. Tá? Mas aqui é um caso especial de congruência para triângulos retângulos. Bom, e aí, exemplo 4, né? Na figura, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEC, né? Então, ABC é congruente a DEC. Tá? Determinar os valores de alfa e beta, né? O problema aqui ele diz o seguinte, né? Triângulo ABC, eu tenho que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEC, tá? Então, dessa forma eu tenho que esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, ok? Tá? Porque o ponto A ele corresponde ao ponto D. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, A congruente ao ângulo D. E eu tenho que o ângulo B é congruente ao ângulo E, tá? Porque aqui ele diz, né? O B é o que está no meio, o E é o que está no meio, né? Então, B congruente ao ângulo E. Tá? E sem falar que na própria figura, né? Aqui como só tem um tracinho, então... E aqui tem um tracinho também, né? Então, eles dois são congruentes. Aqui tem dois tracinhos e aqui tem dois tracinhos, então eles são congruentes. Tá bom? E o ângulo C nesse triângulo mede 90 graus e o ângulo C desse triângulo aqui também mede 90 graus, tá bom? Mas aí como eles não têm nenhuma incógnita, fica assim. Bom, então dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D quer dizer que eles têm a mesma medida. Qual é a medida do ângulo A? Não é 3α? Eu vou botar aqui, ó, 3α igual. Qual é a medida do ângulo D? O ângulo D é 2α mais 10 graus, né? Então eu vou botar aqui, ó, 2α mais 10 graus. Embaixo, o ângulo B, que mede beta mais 48 graus. Ele vai ser igual ao ângulo E. Qual é a medida do ângulo E? 5 beta. Bom? Aí veja que cada equação só possui uma incógnita, né? Nessa primeira equação só tem incógnita alfa e nessa segunda equação só tem incógnita beta. Então dá para a gente fazer separadas, né? Então, por exemplo, eu peguei a primeira equação, né, que é 3α igual a 2α mais 10 graus. Aí o que é que eu fiz aqui? Passei esses 2α para o primeiro membro, né? Aí fica 3α menos 2α igual a 10 graus. E aí eu tenho que 3α menos 2α vai dar alfa. E aí isso aqui vai dar 10 graus, né? E o mesmo eu fiz na equação de baixo, né? Fica beta, deixa eu subir mais aqui. Ele fica beta mais 48 graus, que é igual a 5 beta, né? Aí o que é que eu fiz aqui, né? Eu poderia passar esse beta para cá, né? Então fica 48 graus igual a 5 beta menos beta, né? 5 beta menos beta é igual a 4 beta, né? Ou seja, esses 48 graus é igual a 4 beta, né? Aí quando eu pego esse 4 e passo para cá dividindo, vai ficar beta igual a 48 graus dividido por 4. Então, 48 dividido por 4 dá 12, né? Então, beta fica igual a 12 graus.